Maria esteja com cada um de vocês, amém? Hoje, dia 1º de abril, sexta-feira, quarta semana da quaresma, damos com a graça de Deus início a mais um mês, abençoado, sobre a graça de Deus. E hoje o Senhor, Ele mais uma vez prepara, mais uma vez essa liturgia diária, essa meditação da palavra que tem sido uma bênção e que vai sempre continuar. Que então o Senhor possa te abençoar neste caminho, para que juntos possamos percorrê-lo a cada dia da nossa vida. Irmãos, hoje o Evangelho nos traz mesmo dois pontos bem maravilhosos que, se nós entendermos, nós vamos trilhar um caminho mesmo maravilhoso nesta terra para alcançarmos ao céu. Sobre os sinais de Deus na nossa vida e sobre a paciência, é o que nós vamos meditar um pouquinho nessa liturgia de hoje, para que Deus mesmo nos conceda a graça de poder vivê-lo intensamente, vivê-lo tudo isso, aquilo que Ele tem preparado nessa sexta-feira a cada um de nós. Irmãos, então curta, comente, compartilhe, mesmo envie para o teu amigo, para o teu familiar esta meditação que tem sido mesmo maravilhoso, junto com a gente aqui no YouTube da Casa de Missão, para que possamos alcançar mais famílias, mais pessoas, mais jovens. Irmãos, a primeira leitura vai estar lá em Sabedoria, leitura do livro da Sabedoria, e é importantíssimo aqui a gente ficar atento a esses dois versículos. O primeiro é o 16: somos comparados por ele a moeda falsa, e foge de nossos caminhos como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos, e gloria-se ter a Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz, e comprovaremos o que vai acontecer com ele. Aí o versículo 18: se de fato justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos de seus inimigos. Vamos pô-lo à prova, com ofensas e torturas, para ver se a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com suas palavras virá alguém em seu socorro. Aí o Salmo vai dizer: do coração atribulado está perto o Senhor. Então vamos para a proclamação do Evangelho, para a gente entender então sobre os sinais de Deus e para que eu tenha paciência em suportá-los e esperá-lo o momento certo das coisas acontecerem. O Evangelho de hoje está lá em João, são os capítulos 7, é o capítulo 7, dos versículos 1, 2, depois o 10 e depois do 25 ao 30. Depois disso, Jesus percorria a Galileia. Ele não queria deter-se na Judéia, porque os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Aproximava-se a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos. Mas, quando seus irmãos tinham subido, então subiu também ele à festa, não em público, mas despercebidamente. Algumas das pessoas de Jerusalém diziam: não é este aquele a quem procuram tirar a vida? Todavia, ei-lo que fala em público e não lhe dizem coisa alguma. Porventura reconheceram de fato as autoridades que ele é o Cristo? Mas esse nós sabemos de onde vem. Do Cristo, porém, quando vier, ninguém saberá de onde seja. Enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou: ah, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Entretanto, não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou, e vós não o conheceis. Eu o conheço, porque venho dele, e ele me enviou. Procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, o porquê de fato esses homens então não conheciam a Deus? Porque muitas vezes na nossa vida nós esquecemos de algo que já foi nos dado, já foi mesmo sacramentado, e a cada dia da nossa vida é mostrado o sinal de Deus. O Cristo, eles não acreditavam que Cristo era o Cristo de Deus, porque eles não estavam mesmo percebendo os sinais das Escrituras, aquilo que nós meditamos ontem, que Moisés mesmo falou a eles mesmo tomavam posse daquilo, mas não conseguiam perceber os sinais. E quais eram os sinais? Aquilo que a gente leu aqui na primeira leitura.
os sinais de que Jesus, sim, ele seria provado, seria mesmo atormentado, seria mesmo flagelado, passaria por uma cruz e mesmo ele ia trilhar um caminho diferente de que muitos profetas, de que muitos de nós trilhamos, um caminho mesmo ali forçado na forja. E aí então esses homens não estavam atentos aos sinais. E aí talvez podemos se dizer, mas eles viviam no tempo de Jesus, então não tinha acontecido ainda a cruz, não tinha acontecido no total da cruz, mas os sinais já eram claros, os sinais já estavam mesmo de encontro, tudo que João também Batista anunciava, tudo apontava para o Cristo. E aí o que nós podemos entender desta palavra é que muitas da nossa vida nós temos sinais que nos indicam o Cristo, que nos indicam o Cristo a cada dia através de uma pregação, de uma palavra. E aí os magos também entenderam aquele sinal e atravessaram todo o território para chegar àquilo que Deus os prometeu, para que contemplassem o seu próprio Filho, o próprio Deus. Também como aquele soldado que perfurou o coração de Jesus. Ele entendeu, ele se converteu. A tradição possivelmente vai dizer também que é São Longuinho. E aí, então, tantos outros nós poderíamos daqui dar o exemplo de que entenderam os sinais, viram com seus próprios olhos. E aí na nossa vida também é assim, a gente precisa ver os sinais através de uma pessoa, através de algo que Deus me concede durante o meu dia, talvez naquele simples momento do meu dia, o sinal visível de Deus na minha vida, o sinal de Deus gritando dentro de mim, converta-se, converta-se, converta-se. Comece mesmo a realizar obras, comece a ter uma metanoia, uma mudança. É o Kairos, irmãos, é o tempo de Deus, oportuno é o hoje, é o agora, na sexta-feira que nós damos início, para que nós então vejamos o sinal de Deus na nossa vida, o sinal que grita o tempo todo, que eu preciso mudar, que eu preciso ser mudado através da palavra. Então esses homens e nós muitas vezes, infelizmente, não estamos enxergando os sinais, mas que nessa quaresma possamos então mudar isso em nosso coração. E aí o segundo ponto é a paciência, porque Jesus, ele sabia que ainda não era a hora dele ser preso, dele ser levado mesmo e ser ali condenado por esses homens. Jesus o tempo todo se esquivava para que não fosse preso, porque Jesus sabia qual é a hora certa daquilo acontecer. E na nossa vida muitas vezes somos impacientes em esperar esses sinais acontecer. Aí eu fico através de tantos sinais no sentido de buscar curas, libertações, não que isso seja errado, pelo contrário, Jesus fez e faz na nossa vida, mas eu fico impaciente. Não, irmãos, Jesus nos ensina para que nós sejamos pacientes, pacientes na tribulação, perseverantes na oração, para que nós então entendamos que com a paciência eu vou mesmo começar a enxergar esses sinais. Eu vou ver o Cristo crucificado na minha vida, eu vou ver os sinais através de um irmão que talvez eu não estou conseguindo enxergar, e aí eu tenho passado por ele e nem sequer eu não consigo ver o Cristo nele. Então, irmãos, é isso, são os sinais, mas também precisa da paciência para que eu espere tudo isso se concretizar na minha vida. Mas se lembre, o maior sinal é Jesus. Eu não preciso compreender mais nada na minha vida quando eu olho para a cruz e vejo um Deus crucificado. Aí eu vou entender o valor, como vai dizer Santo Agostinho. Eu entendo o meu valor quando eu vejo que um Deus morreu por mim numa cruz. E aí, irmãos, eu vou conseguir trilhar este caminho. Eu vou conseguir mesmo começar a compreender que a presença de Deus, ela é real na minha vida. Ela é real em todos os sentidos. Porque esses homens então deixaram passar o Cristo de Deus na vida deles. Sabemos que muitos se converteram, mas também muitos mesmo assim não se converteram. É triste essa realidade de que Deus já foi crucificado, já foi morto, crucificado, já ressuscitou e mesmo assim ainda muitos de nós se esquecemos de se converter o nosso coração. Mas hoje peçamos a graça pela mesma intenção de Nossa Senhora, pelo poder do Divino Espírito Santo, mesmo que nos mostre mesmo este caminho a cada dia, esse sinal que é visível sim com a Eucaristia, com mesmo os sacramentos da igreja, é visível a presença do Cristo na nossa vida. Então que caia por terra toda a incredulidade e que nesta feira, iniciando este final de semana, que seja abençoado na sua vida,
primeira semana que nós trilhamos este caminho aqui no YouTube com a Casa de Missão. Irmãos, que Deus te abençoe ricamente, que Deus mesmo derrame todo mesmo esta graça e que nós possamos ficar atentos então aos sinais de Deus e ao sinal que é o Cristo, o maior sinal que Deus nos concedeu à humanidade, o Cristo crucificado. Amém? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, de São Bento, São Miguel Arcanjo, que dê sobre nós a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, irmão. Até a próxima.